O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui juntinhos para levar até você uma mensagem de autoajuda, de fé, para que possamos ter uma vida mais leve, mais suave, enfrentando os desafios da vida. E hoje eu gostaria muito de lhes contar uma história diferente. Uma história de um dos heróis da fé, que você conhece muito bem, ou que já ouviu falar sobre ele. Seu nome é Francisco de Assis. Para nós, São Francisco de Assis. Todo mundo já conhece a história daquele santo da Igreja Católica, que é tido como santo pela sua relevância espiritual, pelo seu exemplo de vida, pela história de que ele conversava com os animais, patrono da natureza. Vamos conhecer um pouquinho mais de Francisco de Assis? Reparem, a história dele se dá numa região muito linda da Itália, em Assis, que ele nasceu num período em que era necessário haver mudanças na própria estrutura da igreja daquela época. O mundo estava efervescendo muito grande, de grandes transformações. E a espiritualidade, vamos dar um pano de fundo espiritual, programou a vinda daquele que iria fazer essa grande transformação. E tinha que ser um espírito de luz de alta estirpe espiritual. E quem seria nomeado para essa grande missão, para que aquele homem fosse um exemplo para toda a humanidade? A escolha foi ninguém menos do que João, o discípulo amado de Jesus. Sim, São Francisco de Assis, ele é a reencarnação de João, o discípulo amado de Jesus. E nesse contexto da história, quando ele desceu à terra, no seu nascimento, já mostrava ali a missão daquela criança, daquele jovem, que era um missionário de Deus. No momento do seu nascimento, o seu pai estava em viagem para a França, eles eram comerciantes famosos, tinham um grande poder aquisitivo, e a sua mãe estava em casa para dar à luz, sendo que a sua gravidez, naquele momento, estava muito complicado. A criança já estava entrando em estado de sofrimento e a mãe também. E olha o sinal divino. Foi então que bateu na porta da casa um mendigo. E aí a serviçal foi atender e ele disse: olha, tem uma criança que está nascendo aqui e que a mãe está em sofrimento. Você leva ela para onde estão os animais, no estábulo, e o parto vai se dar normalmente. A mãe, uma mulher de muita fé, ela então, ouvindo que a empregada havia dito para ela, ela se impressionou com aquilo e falou assim: vamos sim. E todas as serviçais ajudaram a mãe a levar para ter o parto, onde tinha, sei lá, o estábulo, onde tinham os animais que eles tinham em casa. E ali a criança nasceu normalmente, sem nenhum sofrimento. E o nome Francisco de Assis, bom, esse era o apelido que foi dado a ele. Na verdade, o nome dele veio do João, Giovanni, que foi dado pelo pai. Mas olha, a história daquele jovem foi regada, sempre de muita riqueza. Ele diz que ele era um excelente comerciante, o pai tinha orgulho do trabalho com ele. E ele, como sendo um dos jovens daquela época, como os jovens de hoje, gostava de vestir roupas belas, de marca. Se fosse hoje, eram as marcas mais famosas, iPhone, iPod. E ele era como um príncipe na cidade de Assis, um bom partido que as meninas gostavam. Francisco sabia falar bem francês e ele tinha o dom que ele era um trovador. E ele gostava, lógico, de conquistar as meninas e as festas, aos bailes, como os jovens do dia de hoje.
E a juventude dele foi passando até um momento que era uma região que tinha muita guerra, que pelo período da história, e que Assis queria se defender de uma guerra contra Perúdia. Francisco então viu ali que, não, agora eu vou entrar no exército porque eu quero ser um herói da minha cidade. E ele se alistou. Foi um grande desafio na vida daquele jovem, mas a guerra não era aquilo que ele pensava. E Francisco foi preso, alguns de seus colegas que se alistaram morreram, e ali ele teve uma grande experiência na vida dele. Reparem, muitas vezes você, eu, todos nós, temos que enfrentar guerras, batalhas espirituais na nossa vida. Muitas vezes são difíceis de ser vencidas. Temos que enfrentar batalhas contra a depressão, batalhas contra a ansiedade, batalhas contra financeira, quando estamos em crise econômica, batalhas, às vezes, para vencer a situação difícil no relacionamento, no casamento, batalhas que enfrentamos, às vezes, para vencer uma doença, uma enfermidade. Você já enfrentou alguma batalha na sua vida? Pois bem, e Francisco, então, enfrentou uma batalha na qual ele foi feito prisioneiro. Ele não tinha experiência. E muitas vezes nós também somos prisioneiros em nossa vida. Olha só como a história se parece conosco. Somos prisioneiros, às vezes, de situações, presos a um processo, presos, às vezes, a uma sociedade que não está dando certo, presos, às vezes, prisioneiros de um relacionamento, de um casamento que já está falido. Várias situações nos levam, às vezes, a nos aprisionar e ficamos tristes, depressivos, angustiados. E dentro daquele cárcere, Francisco havia perdido tudo. Ele não tinha mais o carinho dos pais, ele não tinha mais a boa comida, ele não tinha mais a roupa que o aquecia no rígido inverno da Itália, e ele ficou doente. Uma enfermidade que teve, que quase o levou à morte. E dentro daquele período que ele ficou doente, depois, por intervenção do seu pai, ele conseguiu sair da prisão e ser tratado em casa. E passou por um longo período de dor e sofrimento, porque ele contraiu malária, contraiu o problema das vistas, que ele, no final da vida, ele terminou a vida dele praticamente cego. Mas a irmã Dor iria ensinar algo extraordinário a ele. Porque a irmã Dor, como o próprio Francisco dizia, ela é um caminho que às vezes Deus nos oferece para nos aproximarmos a Ele. Porque às vezes vivemos a vida acelerada, adoidado, sem dar os valores devidos às coisas de Deus, e é necessário algo que nos faça frear, que nos faça nos aproximar de Deus. E quando a gente fica doente, a gente se aproxima de Deus. Foi o que aconteceu com Francisco. O período de enfermidade dele foi um período que ele começou a se amadurecer espiritualmente e não tinha mais vontades, prazeres com as coisas da vida, com as baladas, com as festas, com as noitadas. Agora ele olhava com carinho, com amor para as coisas de Deus. O simples raiar do sol, o simples cantar do passarinho, o simples fato de estar vivo e com saúde. Esses eram os valores dele. Até um dia que aconteceu, vamos entrar numa parte mística, né, que ele estava caminhando para fora das muralhas de Assis, e ali ele vai numa igreja que estava toda em ruína, que tinha um grande crucifixo, e diz a história dele de que o crucifixo falou com ele. Sim, ele era um médium sensitivo, que ele tinha dons, carismas espirituais, porque era Jesus falando com ele através daquele crucifixo e dizendo: Francisco, Francisco, reconstrua a minha igreja. Ele impressionado com aquilo, ouvindo aquela voz, algo que ele nunca havia presenciado, nunca tinha tido uma experiência espiritual, ficou tão motivado na construção da igreja que ele começou a vender os tecidos dos pais, tirar as coisas da loja para angariar fundos para construir a igreja. Só que Deus estava falando com ele para reconstruir toda a igreja. Era necessário ter uma modificação grande na igreja da época, mas Francisco levou aquilo literalmente, como se fosse reconstruir a igrejinha de São Damião. E ele reconstruiu.
E o mais interessante é que, a partir dali, seu pai ficou possesso, brabo com ele, porque não aceitava de que ele vendesse as coisas para construir uma igreja. E ele, então, quis tirar seu filho, né? Mandou prender Francisco. E aconteceu uma situação de que foi chamado o bispo da cidade para intervir. E o pai denunciando que o filho havia roubado ele. Então, Francisco, ele faz algo que é extraordinário e ficou marcado nos anais da cidade de Assis. Ele tira toda a sua roupa, fica completamente nu, na praça, repleta de pessoas, e ele diz que a partir daquele momento ele está entregando todos os seus bens que ele recebeu do Pai para o Pai. E é que agora ele ia responder ao Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa linda. E ali surgia a figura de São Francisco de Assis como conhecemos hoje, né? Vestindo aquelas roupas humildes, como se fossem de frades, né? Pregando o Evangelho e indo além. Eu não vou muito longe nessa história, que senão vai ficar cansativo. Mas ele realizou coisas extraordinárias. Francisco tinha o dom da imposição de mãos. Ele convivia com os leprosos sem se contaminar. Ele tinha o dom de falar com os animais. Ele realizou várias manifestações, até livrando a cidade de um ataque de lobos. Tudo isso com os dons, os carismas espirituais que Francisco tinha. E ele nos ensina que nós todos temos esses dons, mas temos que despertá-los dentro de nós. Temos que ativar essa centelha divina para a prática do bem, para a prática da ajuda ao próximo. Bom, a história de hoje está terminando por aqui. E não mude de canal. O programa de hoje tem um temperinho especial que eu gostaria de mostrar a vocês. Mas isso tudo depois dos nossos anúncios, dos nossos patrocinadores. Vamos a eles? Inicia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento.
Bem-vindo à Rua Teresa, o maior polo comercial a céu aberto do estado do Rio de Janeiro. Com 1.200 lojas, geramos mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, consolidando nossa marca como um dos principais polos atacadistas do Brasil. Segurança é prioridade em nossa cidade. Petrópolis é a cidade mais segura do estado e nossa Rua Teresa conta com um sistema exemplar de segurança, com câmeras de vídeo monitoramento e rondas policiais constantes, garantindo tranquilidade para comerciantes e clientes. Estacionar na Rua Teresa é fácil e seguro, com 251 vagas disponíveis ao longo da via. No Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, oferecemos cerca de 200 vagas, proporcionando conforto e segurança com monitoramento 24 horas. O Centro Empresarial Alberto Pereira Dias é o maior da Rua Teresa e o terceiro maior de nossa cidade imperial. Com uma vasta gama de empreendimentos, incluindo escritórios, clínicas, emissoras de TV, estúdios de gravação e mais, é o local ideal para seu investimento. Aqui, você encontra oportunidades únicas de investir em lojas e salas comerciais, em um ambiente que une tradição e modernidade. Venha fazer parte do sucesso da Rua Teresa e do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias e leve seu negócio a um novo patamar. Rua Teresa, o coração comercial de Petrópolis, pronta para novos investimentos. Olá, me chamo Ricardo Cruz, sou fotógrafo de moda profissional há mais de 30 anos. Apaixonado por Petrópolis, onde nasci, realizei várias campanhas para marcas locais em Milão, Bruxelas, Paris e Nova York. Hoje resido no Rio de Janeiro, onde atendo clientes de moda, publicidade, modelos e noivas. Minha visão agrega o clássico e a modernidade, criando uma atmosfera única e exclusiva. Trabalho com os melhores profissionais de beleza, make-up, cabeleireiros, para que todas as campanhas e ensaios tenham uma qualidade superior. Aguardo seu contato para marcar um encontro e discutir os detalhes da sua produção. Estúdio Ricardo Cruz, 23 21 964 275585. Conheça o trabalho da doutora Mei Wong, referência em biomedicina estética. Com formação sólida e técnicas atualizadas, ela une ciência, precisão e cuidado em cada procedimento, seja no rejuvenescimento facial, nos protocolos corporais ou nos tratamentos personalizados. Doutora Mei entrega resultados naturais e seguros, com atenção aos mínimos detalhes. Realce sua beleza com responsabilidade, técnica e acolhimento. Agende uma consulta e descubra o que a estética pode fazer por você. Olá, mais uma vez agora dando prosseguimento ao nosso programa e chegou aquele momento muito especial que eu gosto de mostrar para vocês. É aquele nosso trabalho de todo mês de distribuição, sobretudo de amor. E prestando contas a vocês, assista um pouquinho desse nosso trabalho. A doação que nós fazemos não é só de cesta básica. A doação que nós realizamos é também compartilhar o pão. A sopinha da caridade é justamente um ato de amor que nós vamos tendo juntos com nossos assistidos, de compartilhar o mesmo pão com eles nesse domingo. É também o ato de ajudar o próximo com palestras edificantes, com amor, com a cesta básica que ajuda a manter nossos assistidos por todo um mês. E é claro, nesse momento de grande confraternização, nós cantamos, nós louvamos a Deus, nós manifestamos a nossa união a esse povo tão sofrido que chega até nós. O nosso grupo agradece de coração a você que nos ajuda com 1 quilinho de amor, 1 quilinho de alimento, que ele se transforma em bálsamos, em alimentos para as nossas 100 famílias carentes. A cada um de vocês que nos ajuda com esse quilinho de alimento, muito, muito obrigado de coração a todos envolvidos. Obrigado.
Vamos agora direto para a parte que vocês gostam, hein? Eduardo Dias responde. E eu tenho umas perguntas hoje que são muito bacanas. Vamos direto a elas e eu vou passar aqui para vocês, né, as primeiras perguntas de hoje. Olha que fizeram as perguntas difíceis de responder. Vamos lá. Primeira pergunta que me fizeram, e essa é difícil, hein? Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Por que uns são curados por Jesus e outros não? Olha, essa pergunta, ela requer um estudo um pouco maior. Primeiro, você tem que ver por que um consegue a cura, o outro não, por que um merece, o outro não. É justamente por isso, porque às vezes a enfermidade, ela é o caminho de te levar até Deus. É um processo de educação espiritual. Por outras vezes, olha na história de São Francisco de Assis, ele teve que ficar doente, quase morrer, mas foi ali que houve a grande transformação do homem velho para o homem novo. Também a enfermidade, ela também serve como expurgo, né? Você queimando provações que você tinha que passar na sua vida. Então, para isso que algumas pessoas conseguem ficar curadas e outras ainda estão no processo de aprendizado, que aquela doença, aquela enfermidade vai fazer parte da vida dela para um processo de, vamos supor, resignação, de aprendizado, de humildade. Cada caso é um caso e tem o fator de merecimento. Então, tudo isso é se levado em conta. Por isso que Jesus não curou todos, mas ele curou aqueles que tinham mais fé, que tinham aquela harmonia para a cura, que tinha aquele dom, né, que Jesus tinha de receber com fé aquilo que lhe era ofertado. A grande harmonia espiritual. Assista esse vídeo que você vai entender direitinho como é que é esse processo. E é por isso que Kardec vai considerar que nas curas de Jesus existiam dois tipos específicos de ação. Uma era a cura ativa e outra era a cura passiva. A curativa era quando Jesus, por ação da sua vontade, direcionava o fluido curador para o corpo espiritual ou o corpo físico, para o afeto ou para a mente daqueles que ele tratava, produzindo uma ação direta da sua vontade sobre aquele que ele desejava curar. Esta cura, então, permitia que o fluido irradiado pelo Cristo fosse absorvido por aquele que estava na sintonia, promovendo uma ação que a vontade de Jesus determinava. Isto não se dava por acaso. Uma grande multidão se acotovelava e tocava ao Cristo. No entanto, o Evangelho nos diz que somente alguns poucos específicos eram curados. E nós vemos que Jesus tinha uma atitude terapêutica distinta para cada enfermo. Então, alguns ele procurou nesta postura ativa. Alguns ele foi até o enfermo. Alguns ele deu voz de comando. Alguns ele fez um ato ativo, como, por exemplo, impor as mãos sobre os olhos, ou cuspir no chão e fazer barro e untar os olhos do cego com aquele barro, promovendo uma cura. Esta é uma postura ativa, que encontrando no enfermo uma receptividade, promovia uma sintonia que permitia a ação transformadora. No entanto, existia uma outra natureza de cura que era passiva, em que ela não vinha da vontade do Cristo, mas ela vinha da vontade do enfermo diretamente, em que ele se conectava ao Cristo para atrair o fluido curativo. Não dependia que Jesus desejasse dá-lo, mas a sua vontade, que era expressa através da fé, fazia com que aquela realidade fosse mobilizada. Nós vemos isso na mulher hemorroísa, que tendo uma grande vergonha de se aproximar do Cristo, por conta do seu fluxo hemorrágico que a expunha diante daquela humanidade, ia esgueirando-se por meio da multidão, até que a sua mão tocasse a veste do Senhor. E quando tocou, Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E os apóstolos se assustam: Senhor, você está no meio de uma multidão, todos te tocam, e você pergunta quem te tocou? E ele diz: alguém me tocou de maneira distinta, porque eu senti que de mim saiu virtude. Jesus naquele momento aparenta não saber quem é a pessoa que foi curada, mas percebe que dele saiu virtude. Por quê? Porque aquela cura foi de natureza passiva. A fé daquela mulher, a sua vontade consciente, o seu ato determinado pela sua própria atitude, atraiu o fluido curativo de Jesus em alta qualidade. Por quê?
porque era a sintonia em que ela se encontrava. E então o fluido virtuoso do Cristo, o magnetismo curador, foi irradiado por o Cristo, independente dele desejar. Estava disponível para aquela mulher e para toda a multidão. Ela o atraíra. E ele então sente e pergunta: quem me tocou? Como a perguntar: quem é esta pessoa que tem uma natureza de toque distinta das outras? Quem é esta que mobiliza em mim virtude, quando todos mobilizam de mim apenas a atenção humana? Quem é esta que me busca com confiança, com entrega, com certeza do que vai encontrar? E ele, olhando para a mulher, que então se revelara, ele diz: mulher, vá, a tua fé te curou. Você mobilizou o que necessitava. Esta natureza de cura passiva. Percebam que para a cura ativa e para a cura passiva é necessário que o enfermo tenha uma coparticipação. Não basta que o fluido curativo seja disponibilizado. É preciso que o enfermo esteja na sintonia daquilo que é ofertado. Olha, temos outra pergunta. Essa eu tenho certeza que já fizeram para você. Olha só. Bipiano Eduardo, por que parece que as pessoas boas morrem antes, morrem primeiro do que as más? Acontece isso? Será que acontece mesmo? É interessante, mas o que pode acontecer, e às vezes você fica impressionado com isso, é porque muitas vezes aquela pessoa que é boa, que é uma referência, que fez boas obras, então ela já cumpriu a missão dela e ela pode partir cedo, pode partir com 30 anos, 45, 60 anos, né? Porque ela já cumpriu todo o processo de aprendizado dela. Acabou a missão, zerou, estou voltando para a minha verdadeira morada, que é a morada espiritual. Aí outras pessoas, às vezes, já não são boas, são ranzinzas, que dão calote nos outros, fazem mal, são pessoas rancorosas, que fazem maldades. Essas vão ficar aqui ralando, né, aprendendo, e vai durar muito tempo até ela conseguir cumprir a missão dela. Mas isso não é uma regra, porque tem muito bandido, muita pessoa ruim que morre cedo, né? Isso acontece também. E, do outro lado, também existe as pessoas que são muito boas e que vão morrer com 90 anos, 95 anos, e assim sucessivamente. Eu tenho outro videozinho que vai te ajudar a esclarecer essa pergunta, que é uma pergunta que todos nós fazemos. Assista comigo. E será que parece que os bons morrem antes dos maus? Será que isso é verdade? Não, não é verdade. É que a gente presta atenção quando morre alguém bom e fala assim: puxa, tão boa pessoa, tão gentil, tão carinhosa, tão caridosa, e morreu. E esse bando de porcaria, mau caráter, tá tudo por aí. Há lógica nisso ou não? Há alguma lógica. Primeiro, não é verdade. Os maus também morrem, obviamente. Os bons e os maus morrem. Os espíritos mais avançados e menos avançados, em vez de falar bem e mal, né, morrem, desencarnam. Mas talvez tenha uma certa lógica se nós pensarmos o seguinte: aquele que é bom, talvez ele já tenha cumprido o período dele aqui nesta encarnação. Digamos que ele tenha vindo para resolver uma questão qualquer. Ele era, sei lá, muito intolerante. Veio para melhorar a sua tolerância. Veio para compreender mais as pessoas do seu entorno, compreender mais os que são diferentes dele, os que pensam diferente dele, os que agem diferente dele. Se ele veio para isso, ou se esse era o seu principal desafio, e ele consegue caminhar nisso que era a sua dificuldade, ele consegue melhorar nisso, talvez não precise mais ficar encarnado aqui, nesse lugar complicado e difícil que é a Terra, porque ele já cumpriu o seu tempo, já cumpriu sua obrigação aqui, para consigo mesmo. Então esse já pode desencarnar, vai embora. Morreu aos 42. E talvez aquele outro, que é renitente, que é picareta, que só quer aproveitar, tirar proveito de tudo, sacanear todo mundo para se dar bem, sabe? Conhece gente assim? Tá cheio, né? Tomara que não sejamos nós. Esse não pode ir embora ainda. Fica aí, queridão. Fica aí para aprender. Vai ralar, porque só com a dor esse cara vai aprender. Só batendo a cabeça, tomando porrada, uma hora ele vai falar: ai, pera, não aguento mais. Aí talvez ele acorde e fale: acho que eu tô agindo errado e acho que eu tô sofrendo as consequências do meu mal agir. Então esse não pode desencarnar agora, ele tem que ficar mais tempo para sentir as dores dos seus atos. É por isso que talvez pareça que os melhores desencarnam mais rápido, desencarnam mais cedo, porque não precisa ficar aqui mais. E os piores ficam mais, né? Até aprenderem o que precisam aprender. Por isso também que o Espiritismo não concorda com a pena capital, com a pena de morte. Por quê? Na hora que você mata um cara bandido,
esse cara vai embora. Não viveu aqui as agruras, as dificuldades da vida para poder repensar o seu caminhar. É importantíssimo que nós repensemos nosso caminhar e hajamos sobre ele. Isso todo mundo, não é só bandido, eu e você, todo mundo. A gente pisa na bola, faz um monte de coisa errada. É importante pensar sobre isso e a hora que a gente começa a tirar essas coisas que estamos fazendo que são ruins, elas atrapalham não só o outro, mas a nós mesmos. Nós seremos mais tranquilos, mais felizes. Claro, é só lógica. Você tirou as coisas que atrapalhavam. Então aí, quando isso tudo acontecer, você já está pronto para ir também. Vai para uma outra experiência. Desencarnado, encarnado, desencarnado, encarnado. É só isso. Assim que acontece. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. E eu gostaria de me despedir de vocês fazendo um convite para lá de especial. Primeiro, agradecer a audiência de vocês, agradecer o carinho de todos vocês e que continue assistindo ao programa do Lar. Nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, anota aí, às 9 horas da manhã e às segundas-feiras, às 20 horas, na parte da noite. Você tem um encontro marcado conosco também no Lar do Inácio. Esse é o convite especial que eu quero fazer. Venha viver uma experiência de fé indescritível. Para você que está sofrendo, está angustiado, passando momentos difíceis, eu tenho certeza que no nosso culto, na nossa reunião, a sua vida vai ser transformada enormemente. Aonde nós estamos localizados? Na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha, naquela rua ampla, larga, onde tem a Igreja Nossa Senhora Aparecida, você vai subindo à direita. Temos um grande tratamento especial e espiritual para você, com várias salas, que vai te ajudar a vencer a tristeza, a angústia, a depressão, enfim, esse momento difícil que você está atravessando. Uma ótima semana e que Deus abençoe a cada um de vocês.